Eu queria iniciar esse vídeo aqui com um aviso importante. Tudo que vocês verão a seguir tem como base a minha própria experiência e teve como ferramenta de criação a minha mente. Mente esta que não é nem um pouco confiável. Também queria dizer que não tenho qualquer qualificação ou autoridade que me dignifique a falar com propriedade sobre qualquer uma das tradições ou assuntos que irei abordar a seguir. Portanto, recorro aqui à liberdade poética e à liberdade de expressão para ser estúpido, estulto, imbecil, inepto, nécio, tolo o suficiente para tentar falar sobre a vida e seus mistérios. Se por algum acaso você, telespectador, ouvinte, assinante, entender que feri algum ponto base de alguma tradição ou expressei de maneira equivocada alguma verdade, já deixo antecipadamente minhas desculpas expressas. Nunca foi e nunca será minha intenção ofender, deturpar ou transmitir alguma mensagem de maneira errada, propositalmente. Como eu disse, eu não tenho nem declaro ter qualquer autoridade sobre qualquer assunto abordado daqui para frente. Tudo que eu tenho é minha voz. Tudo que eu tenho é o meu discurso. Tudo que eu tenho é esse ouro de tolo. Primeira parte. Não haveria luz se não houvesse escuridão. Imagine um tecido perfeito, infinito, que se estende por toda a eternidade. Agora, imagine um ponto de imperfeição nesse tecido, que o puxa para baixo, criando uma curvatura que o deforma e o estica. Este ponto de imperfeição, por ser a única coisa presente nesse tecido, e sem outros para balanceamento, parece ter o peso infinitamente grande, mesmo sendo infinitamente pequeno comparado ao todo. Agora, eu te pergunto, quão fundo esse ponto pode puxar um tecido infinito? Quão fundo podemos esticar a eternidade? Infinitamente. Um ponto. É tudo que é necessário para puxar todo o tecido da eternidade infinitamente. Um ponto. Eu sei que você pode perguntar, mas por que este ponto surgiria na perfeição? E a resposta é que a perfeição e o ponto são uma coisa só. O ponto depende tanto do tecido quanto o tecido depende do ponto. Segunda parte. Como enviar uma mensagem para seres de outra realidade? Na década de 70, alguns funcionários da NASA tiveram uma missão: escolher os melhores símbolos e sinais que descrevessem nossa existência e posição no universo, para serem acopladas em uma sonda espacial. Nasceram então as placas da Pioneer 10 e 11, mundialmente conhecidas e introduzidas pelo famoso Carl Sagan. O maior desafio desse projeto, como você pode imaginar, é como outra espécie de outro planeta poderá entender e interpretar a mensagem. Escrever em latim, grego, inglês, nada disso faria sentido, pois precisaríamos encontrar uma linguagem universal e que tivesse maior probabilidade de ser compreendida por alguém que não participa de nossa realidade ordinária. Não à toa, a placa foi constituída valendo-se de símbolos extremamente simples, mas que carregavam o máximo de informação possível. A maior parte do conteúdo foi desenvolvida em binário. Afinal, é mais provável que toda espécie inteligente entenda a língua de 0 e 1 do que símbolos e caracteres complexos. É muito mais fácil decifrar uma mensagem complexa através de um sistema simples do que o contrário. E se eu te disser que a maioria dos símbolos das maiores tradições religiosas e filosóficas do nosso planeta são símbolos extremamente simples que tentam representar uma verdade universal? É muito mais fácil que um conto, uma fábula, um conjunto de símbolos seja facilmente entendido por qualquer pessoa de qualquer canto do planeta que identificar aquele padrão do que um conjunto puro de textos instrutivos.
E se eu te disser que, da mesma forma que as placas das sondas foram lançadas com a vaga esperança de que alguma vida possa ter contato com elas e decifrá-las daqui milhões de anos, vários símbolos extremamente comuns e que fazem parte da nossa cultura também foram gravados por seres que perceberam a superfície da eternidade e tentaram avisar os que estavam lá embaixo na curvatura. Você já pode ter ouvido falar deste fenômeno como sendo um inconsciente coletivo, ou os arquétipos universais. Terceira parte. Precisamos primeiro entender a inversão desses dois pontos. Como dia e noite, sol e lua, nascimento e morte, absoluto e relativo, yin e yang, Deus e mortal. Estes dois pontos são uma só verdade, inversamente proporcional. Observe com cuidado, pois é fácil se perder no meio do caminho. Este ponto superior, que está em cima apenas para efeitos didáticos, representa a sua consciência absoluta. Deus, Nirvana, Paraíso e Manifesto, Shiva, Buda, Nova Jerusalém, Moksha, Brahman, Vazio, ou como você quiser chamar. Este ponto inferior, que está embaixo apenas para efeitos didáticos, representa o mundo, manifestação, reino mortal, reino animal, Maya, Sansara, Shakti, prisão, ilusão, inferno, terra, ego, individualidade ou como você quiser chamar. Do ponto de vista do ponto inferior, quanto mais avançamos em direção ao ponto superior, mais inconscientes estaremos daquele ponto de vista original. Do ponto de vista superior, quanto mais avançamos em direção ao ponto de vista inferior, mais inconscientes estaremos daquele ponto de vista original. Vamos entender isso melhor? Do ponto de vista do mundo, quanto mais você caminha em direção ao divino, mais inconsciente você se torna de si mesmo, ou seja, da sua individualidade. Do ponto de vista do divino, quanto mais você caminha em direção ao mundo, mais inconsciente você se torna de si mesmo, ou seja, da sua existência absoluta. Ora, não poderia ser diferente, você provavelmente já deveria saber disso, pois é uma verdade básica e exaustivamente repetida entre as tradições. O ponto onde o ego deixa de existir, ou seja, o humano perde a consciência de sua individualidade, é onde Deus é percebido como substrato de tudo. Só que o inverso também é verdade. Pois no ponto em que Deus é confundido com o movimento do mundo, ele é reduzido a uma porção individual conhecida como ego. Portanto, aqui nós temos um ponto crucial, onde estas duas realidades colidem e se anulam, cada uma sendo real perante a outra de maneira inversamente proporcional. Quarta parte. O número 7. Vamos trazer aqui uma representação visual da descida do absoluto em direção ao seu ponto de manifestação e representá-lo como sendo 7 centros de energia, utilizando o corpo como referência e, obviamente, o ser humano. Vamos começar de baixo, utilizando como base e aterramento a energia mais próxima possível da manifestação física, os instintos básicos. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, o Ladara, o chakra raiz. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos no início da coluna. Aqui estão todos os instintos básicos de sobrevivência do ser humano: fome, sede, sono, sobrevivência. Aqui está o ser humano mais animal de todos, capaz de matar por um pedaço de carne quando está faminto, ou até mesmo de mutilar uma outra tribo inteira
por simples medo de ser ferido, passar frio ou até morrer. Só é possível ter todos estes sentimentos se houver uma crença absoluta na materialidade da existência. Esse é o ponto que aterra e liga todos os seres e seus instintos mais básicos de sobrevivência, da ameba até o ser humano. O que me remete a um dos reinos da Sansara, o reino dos seres do inferno, muitas vezes descrito como a experiência intensa que sofremos como humanos em sua forma física, como a fome, a sede, desmembramento e dor. Logo acima, um pouco mais sutil que os instintos básicos, mas ainda animal, nós temos a representação do desejo ardente. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, Svadhisthana, o chakra sacral. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos na região dos órgãos sexuais. Aqui estão os aspectos básicos da energia do movimento e do desejo, que você também pode conhecer como elan vital, potência, instinto ou tesão. É o instinto básico e quase incontrolável de todos os seres, desde o mais simples até o mais complexo, de procriar, perpetuar e sentir prazer. Aqui, até o mais regrado dos seres humanos pode sucumbir ao desejo e trair seu cônjuge, sua família, colocar sua dignidade em jogo, gastar toda a sua energia, dinheiro e saúde a fim de praticar atos libidinosos e luxuriosos, pois ele é movido pelo próprio desejo personificado de consciência. Desejo este que se estende para todas as áreas da vida, gerando corrupção, vícios e comportamentos destrutivos. O que me remete a um dos reinos da Sansara, o reino dos espíritos ou fantasmas famintos. Seres desesperados de fome, incapazes de satisfazer seus desejos, estão condenados a passarem a vida inteira tentando suprir uma vontade incontrolável de satisfazer um desejo inalcançável. Dotados de uma barriga enorme e uma boca minúscula, passam a vida inteira procurando sempre mais, nunca satisfeitos. Logo acima, um pouco mais sutil que os instintos básicos e o desejo, temos a sede por poder. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, Manipura, o chakra solar. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos na região do abdômen. Após satisfazer seus desejos de sobrevivência e sexuais, o ser humano começa então a procurar outra fonte de propósito: a conquista, o poder, a batalha, a territorialidade. Não é difícil perceber isso mesmo em nossa sociedade. Após ter conquistado dinheiro e amor, o próximo passo da ambição é conquistar posições sociais, grupos, cidades, nações e, se for possível, o planeta inteiro. O que me remete a um dos reinos da Sansara, o reino animal. Os animais lidam o tempo inteiro com violência, brutalidade, sistemas de hierarquias e disputas de territórios. Como os animais funcionam principalmente por instinto, eles são incapazes de gerar bom karma e podem ficar presos neste ciclo por centenas de milhares de anos terrestres. Logo acima, um pouco mais sutil que os instintos básicos, o desejo e a conquista, temos o amor. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, Anahata, o chakra cardíaco. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos na região do coração. Finalmente, aqui transcendemos a animalidade e finalmente podemos nos considerar seres humanos, racionais e capazes de amar outros seres sem interesse. Aqui, o amor independe de interesses de sobrevivência, sexuais ou diplomáticos. Estamos finalmente na ponte entre o animal e o divino, o ponto onde as duas energias parecem se anular. O que me remete a um dos reinos da Sansara, o reino dos seres humanos. O reino humano, embora não seja o maior reino, é o mais cobiçado.
apesar da forte atração kármica que nos une a este estado, é nele que se tem mais probabilidade de alcançar a iluminação. Por estar no meio do caminho, tem quantidades iguais de sofrimento e felicidade, o que se mostra como sendo necessário para então buscar o nirvana e tentar sair da roda da samsara. Logo acima, um pouco mais sutil que os instintos básicos, o desejo, a conquista e o amor, temos a expressão. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, Vishuddha, o chakra laríngeo. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos na região da garganta. Aqui, temos o regente do Akasha, o supremo vazio absoluto, considerado como o quinto elemento, conhecido no Ocidente como éter. Neste ponto, todos os elementos se dissolvem no vazio, e temos o ponto de purificação seguido por criatividade, discernimento e expressão. Essa voz que está falando com você agora, neste exato momento, o faz através da expressão vocal. Meu discurso é construído em cima da minha capacidade de discernimento e expressão, e foi aqui que eu encontrei o ouro do tolo. Mas por ora, vamos continuar com a explicação e depois eu voltarei aqui. Pois esse chakra, que representa a purificação e expressão, me lembrou um dos reinos da Sansara, o reino dos Asuras. Os Asuras são conhecidos também como semideuses, que têm quase o mesmo poder e benefício dos reinos superiores, se não fosse manchado pela sua ganância, orgulho, paranoia e ciúmes. Por terem transcendido o reino humano, acreditam serem superiores, mas por ainda trazerem traços humanos, são sedentos por poder e reconhecimento. Logo acima, um pouco mais sutil que os instintos básicos, o desejo, a conquista, o amor, a expressão, temos a intuição. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, Ajna, o chakra frontal. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos na região da testa, no terceiro olho. Aqui, a expressão é deixada de lado, pois toda a dualidade é transcendida. Sol e Lua, Shiva e Shakti, absoluto e relativo. Todos eles se unem e se fundem neste ponto, onde finalmente o tempo e o espaço são transcendidos. Este é o último degrau que qualquer ser humano pode pisar em direção à sua consciência superior. Qualquer descrição aqui seria equivocada. O que me remete a um dos reinos da Sansara, o reino divino. Finalmente, os deuses ou celestiais. Eles vivem em êxtase, colhendo os frutos de todos os bons karmas acumulados ao longo de seu caminho. O reino dos deuses é desprovido de sofrimento, um reino de beleza imutável e êxtase sensual. Mas tudo isso acaba provocando um estado de anestesiamento nestes seres, que, inebriados pela devoção humana e ainda presos à distinção dos outros reinos, se tornam cegos à sua posição ainda no reino da manifestação. A vida deles é tão boa, mas tão boa, que eles se esquecem daqueles que estão abaixo deles, e que um dia poderão voltar para lá. Sua felicidade os cega. Ainda estão sujeitos à roda da Sansara, e inevitavelmente irão renascer em reinos inferiores, o que lhes causa sofrimento. Até aqui, temos 6 centros de energia, 6 estágios de consciência e 6 reinos. Mas por que eu me referi ao número 7 lá no início? Eu acabei de afirmar que o 6º degrau era o último que o ser humano poderia atingir. Então, o que há além? Mais sutil, que é a maior das sutilezas, está o reino sem formas. Ao invés de dar um novo nome para este ponto, utilizarei um já existente, Sahasrara, o chakra coronário. Utilizando o ser humano como base, posicionaremos acima do topo da cabeça. Este centro não está acima do topo da cabeça à toa.
Ele representa a inacessibilidade de qualquer manifestação a ele. Aqui, estamos fora da roda da Sansara. Aqui é de onde toda a luz divina da manifestação surge com suas simbólicas 1000 pétalas, dando origem a tudo que existe. É anterior ao tempo, ao espaço, à manifestação ou qualquer noção. Você pode perguntar, e qual é o reino da Sansara correspondente? Nenhum. Aquilo que dá origem à Sansara não pode estar nela. Aquilo que contém não pode ser contido. Este ponto é inacessível até mesmo para os deuses, pois é anterior à existência deles. É o reino sem forma, é a fonte primordial. Quinta parte. O trânsito. É preciso tomar cuidado com a afirmação de que não há ninguém fazendo nada, ou que o autor é uma ilusão, ou até mesmo de que o livre-arbítrio não existe, pois na maioria das vezes essa afirmação, que deveria servir como um indicador para um estado maior de percepção, acaba sendo recebida de maneira equivocada e é mal interpretada, fazendo com que a consciência, utilizando-se da energia egóica, tome para si uma carta branca para agir inconsequentemente. Imagine que cada um destes centros de energia funcionam como cataventos, e o ar que os sopra vem de cima, da fonte primordial. A atenção que você dá para cada reino ou aspecto da consciência é o combustível que a movimenta. Imagine um ser humano que está perdido em uma floresta, sem comer há 20 dias, e acompanhado de um colega. Após caminharem o dia inteiro sem encontrar nenhuma fonte de alimento, eles decidem fazer um acampamento improvisado e dormir para encerrar o dia. Então, o colega pega no sono, e este ser humano do nosso exemplo pode passar por todos os estados de consciência que eu descrevi, pela simples atenção que ele dá a cada um deles. Vamos começar de baixo. Com um sopro forte vindo lá de cima, ele roda todos os centros superiores e chega no inferior, da sobrevivência, e os seguintes pensamentos surgem: mate-o, coma-o, sobreviva. Se ele repousar a sua atenção aqui, ele pode recorrer à brutalidade em nome da sobrevivência. Toda ação surge da atenção dada ao pensamento. Com um sopro forte vindo lá de cima, ele roda todos os centros superiores e chega no sacral do desejo e pensa: seria tão gostoso comer um pedaço de carne agora, mesmo que fosse às custas da vida dele. Eu simplesmente não estou conseguindo controlar meus desejos. É mais forte do que eu. Se ele repousar a sua atenção aqui, ele pode sucumbir ao desejo, mesmo que isso passe por cima de simples valores morais. Toda ação surge da atenção dada ao pensamento. Com um sopro forte vindo lá de cima, ele roda todos os centros superiores e chega no abdominal, da disputa, e pensa: se eu não matá-lo, logo ele irá me matar. Eu devo agir antes dele, pois nessas condições, a lei do mais forte será o que irá decidir o nosso futuro. Se ele repousar a sua atenção aqui, ele poderá sucumbir ao instinto animal, a famosa lei da selva, onde o mais forte sobrevive. Toda ação surge da atenção dada ao pensamento. Com um sopro mais fraco vindo lá de cima, ele roda todos os centros superiores e chega no cardíaco, do amor, e pensa: eu estou disposto a morrer, mas não irei ferir meu colega. Nenhuma fome, desejo ou medo me darão direito a tirar a vida de outro ser. Se ele repousar a sua atenção aqui, ele poderá até morrer, mas não deixará que seus desejos o controlem ou gerem sofrimento. Toda ação surge da atenção dada ao pensamento. Com um sopro sutil vindo lá de cima, ele roda todos os centros superiores e chega no laríngeo, do vazio, e pensa:
Prefiro morrer a matar meu amigo. E além disso, quando ele acordar, falarei o quanto prezo por ele. Contarei os pensamentos que tive e demonstrarei que sou seu amigo de verdade e estou com ele até as últimas consequências, mesmo que precise me sacrificar por ele. Se ele repousar sua atenção aqui, ele poderá inclusive se sacrificar para que seu amigo sobreviva e torcerá para ser lembrado como um herói em histórias posteriores. Toda ação surge da atenção dada ao pensamento. Com um sopro muito sutil, vindo de cima, ele roda apenas o centro superior, na região da testa, e não há nada para pensar sobre isso. De cima é de onde saem todos os sopros. É impossível o vento soprar a si mesmo. Portanto, aqui é o reino sem forma, de onde as ações da forma surgem. Não existe um agente dotado de livre-arbítrio verdadeiramente, pois abaixo da fonte, tudo é apenas movimento do sopro vital. Mas não deixe-se levar pela falácia de que ninguém faz nada no nível da manifestação, pois a atenção dada a cada aspecto da existência dá poder para que a roda se movimente e o pensamento gere uma ação. Se o homem do nosso exemplo irá matar, preservar ou se sacrificar pelo seu colega, depende da atenção que ele direciona a cada um dos seus centros de consciência. Você pode usar este exemplo para analisar todos os aspectos e decisões da sua vida ao longo do dia. Quando você é defrontado com o desejo, gula, raiva, cobiça, dor, sofrimento, corrupção, não existe uma entidade autora das ações, mas a atenção dada a cada reino gera ações diferentes dessa entidade ilusória. Não existe uma personalidade individual autora das ações, mas quando colocado de frente a uma pilha de dinheiro ou um corpo sedutor, a atenção dada a cada um dos seus aspectos de consciência gerará uma atitude diferente. O homem que aceita a pilha de dinheiro em troca da fome de milhares não passa de um pobre espírito faminto. Se sua atenção fosse direcionada para outro centro de energia, sua atitude seria diferente, pois sua percepção e noção de mundo seriam diferentes. Não existe a entidade autora das ações, mas você não pode negar a atenção direcionada a cada realidade aparentemente sobreposta. Sexta parte. Olhando de cima. Você já viu o Sri Yantra? Dizem que meditar sobre ele pode te trazer as respostas sobre o universo e seus mistérios. Olhe bem no centro dele. O que há ali? Um ponto, o Bindu. A palavra sânscrita Bindu significa literalmente queda ou ponto. Agora pegue o meu diagrama e olhe-o de cima. Qual seria a aparência dele? Pois é, um tecido infinito que se desdobra dentro de si mesmo, criando toda uma manifestação extremamente complexa por conta de um ponto. Um ponto. De cima, toda uma criação desce da fonte primordial, de Deus. Todo um mundo desce de Deus. Então, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. Um ponto. Quando um ponto se mexe, todo o resto se movimenta em volta. Quanto mais próxima do ponto sua atenção estiver, menos você enxergará em volta. Quanto mais afastado do ponto, mais poderá ver. Sétima parte. O ouro de tolo. Você percebeu um fato curioso sobre os reinos da Sansara? Nós seguimos uma linha claramente progressiva, que passava pelo inferno, reino dos espíritos famintos, animais, humanos, e então temos os Asuras. Os Asuras parecem destoar do ritmo.
pois eles são uma espécie de demônios, anjos caídos, antideuses. Por que, então, num ritmo progressivo, de repente temos uma quebra de padrão e pulamos do humano para antideuses, antes de chegar nos deuses? Seria como contar 1, 2, 3, 4, 0, 6. Porque acima dos humanos, temos uma espécie mais sujeita a sofrimento que a anterior. Porque mesmo mais próximo dos seres celestiais, eles parecem tão malignos, pela proximidade com os deuses. E aqui é interessante relembrar todas as histórias de anjos caídos, como Lúcifer, por exemplo. A proximidade com o divino, mas ainda carregando traços fortes humanos, são a receita para o desastre. Isso é retratado também no filme A Montanha Sagrada, onde os buscadores abandonam a busca pela montanha para ficar festejando no bar do panteão. Os Asuras podem ver os celestiais da mesma forma que os animais podem ver os humanos, mas não podem contê-los em seu reino ou experiência, e isso os revolta. Zhiyi, filósofo budista chinês do século VI, escreveu acerca dos Asuras. Desejam sempre ser superiores aos outros, não tendo paciência para inferiores, e menosprezando estranhos, como um falcão voando alto, olhando os outros de cima, e, no entanto, exibindo justiça, culto, sabedoria e fé. E aqui, eu quero que você preste muita atenção. O reino dos Asuras coincide com o chakra laríngeo, com a fala, com a expressão, com o discurso. Não qualquer discurso. Um discurso muito próximo do divino. Um discurso de justiça, sabedoria, de fé. O que eu estou fazendo neste exato momento? Eu, o narrador, o orador, o autor. Eu represento um Asura. O que é falar sobre o absoluto senão uma tentativa de capturá-lo e expressá-lo em palavras? Não estaria eu querendo ser melhor que os deuses, com a tarefa impossível de capturá-los e trancafiá-los em um texto pomposo e cheio de mérito? O fato de eu criar um vídeo mostrando o quanto eu entendi sobre a existência, ou acredito ter entendido, sobre seus segredos e caminhos em direção ao topo da montanha, só deixa claro que eu fui tolo o suficiente para invejar os deuses, para tentar escapar do reino humano através do discurso, da fala, da oração. Quantos Asuras você conhece, disputando quem tem a fala mais eloquente, quem sabe mais sobre essa ou aquela tradição, quem finalmente conseguiu capturar a verdade em palavras, quem consegue ter mais seguidores, mais livros, mais fama, mais atenção. Alguns até transformam suas visões e conhecimentos em caminhos de corrupção, assédio, lascividade, autoritarismo e ganho próprio. Não é raro encontrar um Asura faturando muito dinheiro em troca de vislumbres do paraíso, ou utilizando da fala pomposa para criar confusão e corromper aqueles que creem em suas palavras. E eu não me isento dessa culpa. Porque eu falaria tanto se não houvesse desejo em mim, mesmo que seja o desejo de poder despertar outro ser, mesmo que seja o desejo de juntar as palavras corretas e chegar o mais próximo possível de descrever aquilo que ninguém nunca descreveu ou descreverá. Porque teimo em falar sobre o silêncio. Eu uso minha forma demoníaca para pescar a sua atenção, com a promessa de que você também poderá ver o que eu vi, que você pode descobrir quem você realmente é. Se eu vivesse no reino divino, eu não estaria aqui para falar essas palavras. Eu estaria em êxtase vivendo em mim mesmo. Mas até isso não vale a pena. Eu vi ele, e vi além dele. E então, lembrei de Cristo, que desceu dos céus para ser humano e morrer como nós. Lembrei de Ramana, que disse que nosso verdadeiro ser estava na altura do coração. Lembrei-me da morada de Atman, na cavidade do coração espiritual.
Lembrei que Buda dizia que nascer ser humano era uma bênção, era uma oportunidade de sair desse ciclo de miséria. Lembrei do caminho do meio, lembrei da corda que não toca ou estoura. E então, eu queria te mostrar agora que acima do reino humano eu achei ouro, muito ouro. E eu estou com os braços estendidos, com as palmas das mãos viradas para cima, segurando uma das infinitas barras de ouro que eu tenho atrás de mim, só para que você veja que elas não valem nada. Todo esse ouro está sujeito ao tempo. Ele desaparece assim como os deuses, planetas e universos. Este ouro queima, como as palavras de Asuras que queimam como fogo e logo viram cinzas. Mas tudo isso foi necessário para entender que nem embaixo nem em cima há saída para o sofrimento. Foi necessário para perceber que talvez, de todos esses reinos, o único que vale a pena é o do coração. E então, não pela fala, não pelo ganho, não pelo reconhecimento ou pelo orgulho, mas pelo amor. Pelo amor. Só é possível afirmar que nenhum reino vale a pena sem amor. Nem em cima, nem embaixo, nem inferno, nem céu, nem diabo, nem anjo. O amor não tem títulos. Nem sempre é possível perceber isso. Mas a gente continua tentando. Até perceber que nada além do amor é necessário. O amor de verdade não tem margem, não tem interesse, não tem motivo. Aquele que continua subindo os degraus após o amor busca a fuga através do êxtase espiritual. Só o amor basta. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Odin, o pai de todos, escolheu a quarta-feira para ser sua morada. Nosso instinto busca o equilíbrio, pois somos a imagem e semelhança do Pai. O Pai é feito de amor, o Filho também. Por que não seguir o exemplo? Entre dois mundos, humano e mortal, absoluto e relativo, Pai e Filho, no ponto onde os extremos se encontram, o equilíbrio é reestabelecido. No ponto onde só existe amor. E assim, finalmente, o amor pode comandar todos os outros reinos. Por incrível que pareça, o amor alcança dos céus ao inferno.